Pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para trazer um pouco mais de conteúdo para você, corretor de imóveis, você que está iniciando na profissão e muitas das vezes fica totalmente perdido, né? Muitas vezes a gente vê o corretor sendo jogado na fornalha sem passar a orientação adequada. Então, eu resolvi compartilhar um pouco desses temas, desses assuntos com vocês. Hoje, eu quero falar com vocês um pouco sobre como desenvolver o perfil de cliente ideal. Qual é o perfil de cliente que vocês querem trabalhar? Ou melhor, se você já está no mercado aí 1 ano, 2 anos e ainda não sabe, não tem clareza de qual é o cliente que vocês trabalham, que vocês desejam trabalhar, hoje nós vamos estar passando aqui um passo a passo para que vocês desenvolvam isso e dessa forma vocês consigam ter muito mais clareza na hora de desenvolver a abordagem que vocês vão ter com o cliente, o perfil de produto que vocês vão estar encaminhando ao seu cliente. Então, fica comigo nesse vídeo para que dessa forma a gente possa crescer juntos. Eu me chamo Felipe Soares, eu sou especialista em imóveis de luxo e agora nós vamos ter esse bate-papo. Hoje nós queremos falar um pouco sobre PCI, que é um perfil de como você definir perfil de cliente ideal. Eu falo que o PCI, vou até colocar aqui, PCI. PCI. Aqui é o perfil de cliente ideal. Vocês já sabem qual é o perfil de cliente ideal de vocês? Eu defini o meu há muito tempo. Então, quando você define o seu perfil de cliente ideal, você vai começar a definir a linguagem que você vai utilizar, você vai definir o produto que você vai trabalhar, porque quando você vai definir um nicho de atuação, como nós conversamos inclusive no vídeo anterior, muitas vezes as pessoas elas definem o nicho pelo produto e esquecem que para definir o nicho não é pelo produto, é pelo cliente. Qual é o perfil de cliente que vocês querem trabalhar? Aqui no escritório, por exemplo, os associados, eu procuro definir qual é o perfil de cliente que eles vão trabalhar para a gente poder, então, definir a linguagem que vai ser utilizada, a abordagem que vai ser utilizada e, dessa forma, definir, então, quais são os produtos que eles vão trabalhar. Então, o PCI é isso. Então, eu tenho alguns pontos muito importantes sobre o PCI, que seria dados demográficos. O que seria dados demográficos? Tu saberia com isso? Vamos lá, inclusive o André é um dos associados, está aqui com a gente hoje. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira geralmente está todo mundo na rua, e aí eu tiro essa sexta-feira para poder estar gravando aqui. Dados demográficos, vocês precisam entender o que seria. Seria o nome, né? Caso hipotético, tá, pessoal? Eu separei algumas coisas aqui. Profissão. Opa. Qual é a profissão do seu cliente? Isso é bom até para você que faz patrocinado, você que é corretor de imóveis e não trabalha com tráfego, você está perdido. Você tem que fazer esse tipo de investimento. A tipologia do produto. Vocês vão querer trabalhar com produto de 100 metros, 60, um compacto de luxo, casas e condomínio fechados, salas comerciais, o que vocês querem trabalhar? Então, a tipologia é muito importante para isso. A região. Qual é a região que vocês querem ter de atuação? Eu sempre pergunto isso. A pessoa acha que ela tem que trabalhar todas as regiões. Pessoal, quanto menor é o ciclo, a micro-região, mais especialista você se torna. Então, é importante vocês definirem. Né? O nome aqui é só um caso hipotético, só para vocês desenharem no caderno de vocês. A profissão, qual é o perfil de cliente que vocês querem trabalhar? A tipologia, se é um apartamento, se é casa, se é 2 quartos, se é 3 quartos, se é 3 suítes, se é 5 suítes, se são conceitos de casa suspensa, o que vocês querem trabalhar? É importante isso daqui. Região. Por que vocês precisam definir a região? Porque todas as vezes que o cliente ou o próprio corretor parceiro pensar em determinada região, ele vai lembrar de você. Cara, eu tenho uma pessoa que é especialista em tal região, eu vou ligar para ela porque eu tenho certeza que ela vai me ajudar. Então, é para isso que serve você
trabalhar com os dados demográficos, tá? Outra coisa muito importante que eu esquecendo, qual é a idade média dos clientes que vocês querem trabalhar? Isso vocês precisam ter muito bem definido. Quem já está no mercado precisa identificar com as vendas anteriores qual é o perfil, né? Qual é a idade média dos clientes que você vendeu no último ano, né? Das últimas vendas que você fez nos últimos 12 meses. Ali naquele histórico vai te dizer mais ou menos o perfil de cliente que você está trabalhando. Quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu defini que eu queria trabalhar com advogado, com médico, com juiz e com público do agro, com a idade em média de 35 a 45 anos. Então, todas as minhas campanhas de tráfego na época era voltado para isso. Por quê? Porque eu sabia qual era o produto, qual era o perfil de cliente que eu queria trabalhar. Então, quando eu definia o perfil de cliente, eu começava a desenvolver o que, pessoal? Comunicação adequada ao cliente. Me tira uma dúvida. O cliente do Minha Casa Minha Vida, produtos mais populares, a linguagem é a mesma que, de repente, um médico? A linguagem do médico é a mesma do agro? Não. Então, quando eu entendi assim, olha, quem é que está comprando mais o produto naquela região com aquele perfil? Um exemplo, é o agro que está comprando muito. Então, quando eu ia fazer o meu anúncio ou desenvolver a minha comunicação para utilizar nas redes sociais, eu desenvolvia para aquele produto voltado para o agro. Não, hoje eu quero me comunicar com o médico. E aí eu desenvolvia uma comunicação para isso. Então, isso é muito importante quando você começa a ter clareza sobre isso, você começa a rastrear o perfil de cliente. Agora nós vamos falar sobre os dados psicográficos. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, não anota mais. Falamos sobre os dados demográficos, é muito mais prático. Ah, tá. Inclusive, aqui nos dados demográficos, a gente precisa colocar se tem filho. Isso é importante, porque a minha linguagem para um público familiar é diferente para um público jovem. O jovem quer alguma coisa prática. O familiar ele quer um pouco mais de espaço, ele quer um pouco mais de lazer, ele procura um pouco mais de segurança. Então, é importante você definir, vou colocar aqui, PCI, é importante você definir, inclusive, se tem filhos. Dados psicográficos. Aqui começa o negócio. No mercado de 10, 15 anos atrás, ele só trabalhava com o dado demográfico. O que era? Perguntava se tu queria um apartamento de 2 ou 3 quartos. Eu vejo muito corretor errando nisso ainda. Ah, tu quer 2 ou 3 quartos? Ainda faz o pior, uma pergunta fechada. Ah, 3 quartos. A comunicação vai continuar? Não. Precisa sempre fazer comunicação aberta. De que sentido? Perguntas abertas para forçar o seu cliente a pensar. Que quando ele começa a pensar, ele começa a contextualizar. Sabe o que faz você vender, corretor? É você contextualizar. De que forma? Criando uma historinha. Inclusive, eu fiz um vídeo ontem no meu Instagram falando sobre isso. Tem 4 pontos que realmente o ser humano ele se interessa. Né, que é a sua saúde, né, a sua segurança, as suas finanças e no caso de relacionamento. A saúde está relacionada ao quê? Psicológico, espiritual, enfim. Então, se você não se comunica para esse sentido, a segurança é onde, inclusive, entra a parte da moradia. Se você não se comunica voltado para isso, o cliente não vai te ouvir. Então, os dados psicográficos ele vai te ajudar a isso. Eu vejo muito corretor ainda cometendo o mesmo erro, que é o quê? Ah, é 2 ou 3 quartos. Qual é a região? Eu acho que já saiu um pouco disso. O que faz vender hoje? Psicográficos, que seriam o quê, pessoal? Vou até colocar aqui.
Dados psicográficos, ele está relacionado a comportamentos. É isso que faz aqui, ó. Vender hoje. Dados de comportamentos. De que forma você descobre isso? Opa, qual é a dor do seu cliente? Sabe qual é a dor? Qual é motivação da dor? Descobriu isso? Até anotei aqui para não esquecer. Quais são os valores? Quais são os valores? Familiar? Qual o valor que ele carrega, né? O íntimo dele. Qual é o valor que ele carrega? Familiar, liberdade, o que seria isso? Quando você começa a construir isso aqui, você começa a identificar o que realmente está acontecendo. No vídeo anterior, eu falei sobre as 4 etapas da compra. E a primeira etapa é quando o cliente só sabe que existe um incômodo, mas ele não sabe qual é a motivação daquele incômodo, ele não tem a clareza, então ele no primeiro momento ele não sabe nada. Então, como é que você vai descobrir? Descobrir qual é a dor? Porque muitas vezes, principalmente quem trabalha no alto padrão, o cliente ele não está comprando por uma extrema necessidade, como se fosse uma primeira moradia. É um capricho, é um desejo, é uma satisfação, uma realização de um sonho, é satisfazer o desejo, às vezes, da esposa, do filho, enfim. Né? Precisa se identificar. Então, qual é a dor dele? Ah, minha dor é que eu estou sempre chegando atrasado ou estou sempre acordando muito mais cedo do que eu deveria. Essa é a minha dor. Qual é a motivação disso? A motivação é que meu escritório hoje está 1 hora mais distante da minha casa, então eu preciso levantar 1 hora mais cedo. Então, eu já sei qual é a dor e o que está motivando isso. E aí, quais são os valores dele? Os valores dele é que ele quer ter um tempo com a família, então ele quer almoçar em casa. Ou ele quer ter um pouco mais tempo com o filho, ou ele quer otimizar o tempo da esposa na questão de escola, da criança. E é quando você começa a identificar isso, você começa a ter clareza do que o seu cliente está precisando. Então, você, enquanto profissional, você precisa definir qual é o perfil de cliente que você quer trabalhar. Ah, eu comecei agora, ainda não tenho cliente. Eu comecei no mercado agora, não tenho cliente. Você vai então definir qual é o cliente que você deseja trabalhar. Existe uma situação muito importante que é a lei da atração. Você vai atrair aquilo que você quer, ponto, aquilo que você deseja. Né? Então você precisa ter muito cuidado com isso. E aí, outro ponto que você precisa identificar, o que ele vê na casa dele? Né? Quando ele sai, o que ele gosta de ver? Qual é o estilo de vida dele? Qual é o estilo de vida do seu cliente, corretor? Qual é o estilo de qualidade de vida que ele pretende ter? Ele é uma pessoa que gosta de ouvir o canto dos pássaros? Ele é uma pessoa que quer se deparar com uma área de lazer maior? O que é? O que chama a atenção do seu cliente? Não é sobre uma região, ou se é 2 quartos, 3 quartos, se é uma piscina, se é uma churrasqueira. Não é sobre o item, mas sobre o que aquilo vai gerar na emoção dele. Quando você começa a identificar isso, começa a ficar mais fácil para você. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Então, o que você precisa entender? Qual o tipo de música que ele gosta de ouvir, pessoal? Até isso, você vai construindo nos seus dados demográficos o perfil do seu cliente. É um cristão? Não é um cara que gosta de um rock? Qual é a pegada desse cliente? Qual é o estilo de vida dele? É um cara que gosta de academia? É um cara que não gosta de academia? É um cara que gosta de futebol? É um cara que não gosta de futebol? Tudo isso vai ajudar você na hora de definir o perfil de cliente, porque uma vez que você tem definido o perfil de cliente ideal que você quer trabalhar, o que você já está trabalhando, a sua comunicação fica muito mais clara e objetiva.
O que faz vender, pessoal? É o produto? O produto não vende. O que vende são as informações. Você não vende produto, você vende informação. Você vende a clareza para o cliente. Você vende uma solução para o cliente. Não é o produto em si, não é uma churrasqueira carvão. Ah, eu quero uma casa com churrasqueira carvão, um apartamento com churrasqueira carvão. Isso é um dado demográfico. Mas por que eu quero uma casa com churrasqueira carvão? Existe uma dor, não existe? Eu quero uma casa com churrasqueira carvão porque eu queria muito confraternizar com a minha família aos finais de semana e eu não tenho um apartamento que tem uma churrasqueira carvão. E olha só, a minha mãe é apaixonada em churrasco. Então, isso me deixa triste, porque eu não posso receber a minha família no final de semana para comer um churrasco, porque eu não tenho um apartamento com churrasqueira carvão. Ou eu preciso de um apartamento com 3 suítes. Por que eu quero 3 suítes? Se eu tenho só um filho. Ah, eu preciso, minha família é de outro estado. Minha maior dor hoje é que eu não tenho como receber a minha família na minha casa. Eu não estou podendo servir a minha família da mesma forma que eles me serviram. Então, eu preciso de um apartamento com 3 suítes, porque eu preciso de uma casa para poder receber a minha família, meus pais, o meu irmão, enfim. Preciso ter um espaço para eles, para poder acolhê-los. A minha dor hoje é eu não poder acolher. Então, quando a gente começa a ir por este caminho e começa a observar que não é sobre o produto ou sobre a característica do produto, mas sobre o que tem contextualizado por trás disso, a sua comunicação fica muito mais objetiva, você consegue se conectar com o seu cliente. Qual é a forma que você se conecta com o seu cliente? O que você acha, André? Qual a forma, o que te faz é, se conectar com o seu cliente? Acho que a melhor forma de você se conectar com o seu cliente é você conseguir ser acessível e você se conectar com a necessidade dele, não com a característica que ele tem ali. Qual é a chave para você se conectar com o cliente? Pergunta. Não queiram ter uma bola de cristal, pessoal. Vocês precisam fazer perguntas para poder identificar e poder se conectar com o cliente. Sejam acessíveis, saibam fazer perguntas, tá? É muito importante, principalmente quando você vai definir aqui o seu PCI. Você precisa saber fazer perguntas para o cliente não achar que é um interrogatório. Então, para a gente fechar, vocês precisam definir qual é o perfil de clientes vocês querem trabalhar. Isso aqui é a primeira coisa. Corretor, quando você identificar o perfil de cliente, você vai começar a fluir melhor. Você vai parar de jogar, tirar para todos os lados, e você vai começar a colocar um foco. Não, eu quero trabalhar com investidores. Então, se é investidor, vai trabalhar com apartamentos menores, compactos de luxo. A tua linguagem é o quê? Ah, é uma casa bonita? Não. Qual é a rentabilidade? Meu investimento é tanto. Quanto é que eu vou ter de retorno? Em quanto tempo eu consigo recuperar o dinheiro investido? Essa é a linguagem para o investidor. Ele quer saber de números. Quando é um público mais familiar, ele já quer um contexto de qualidade de vida, né, de felicidade, de união, enfim, liberdade. Então, vocês precisam só identificar o perfil de cliente de vocês. Uma vez definido o perfil de cliente de vocês, vocês começam então a caminhar, a desenvolver um trajeto, um tipo de linguagem, de comunicação, de abordagem, de posicionamento, inclusive nas redes sociais. Então, hoje, este foi o conteúdo que nós tínhamos para entregar para vocês, como desenvolver o perfil de cliente ideal que vocês vão trabalhar, para que vocês possam, então, desenvolver a melhor linguagem, né? A melhor comunicação, o perfil de cliente, as emoções e, o ainda mais importante, o perfil do produto para atender o seu cliente. Você não tem que ir atrás do cliente para atender o seu produto, tá?
um produto que tem que atender o seu cliente. E essa é uma das ferramentas que nós temos e eu estou aqui passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenha sido um conteúdo relevante para vocês. Então, se fez sentido para você, aproveita e manda para 3 corretores, pessoas que estão iniciando no mercado, para entender um pouco mais sobre como se desenvolver no mercado imobiliário. Até o próximo vídeo.